Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar que nós teremos hoje, segunda-feira, dia 18 de março, às 21 horas, no horário de Brasília, nós teremos mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo, junto com o Alisson Andrade. Eu já gostaria de falar para você compartilhar esse vídeo, compartilhar a informação da live com aqueles seus amigos que você sabe que gostam do Ciro Gomes, porque ele vai ser o assunto da nossa live hoje. Nós tivemos uma declaração do Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, ao Antagonista, o portal Antagonista, dizendo que Ciro Gomes vai ser o candidato do partido em 2022. E nós vamos debater justamente isso, nós vamos conversar, eu e o Alisson, justamente sobre esse assunto. Você também vai poder interagir conosco, mandando a sua dúvida, a sua pergunta, dando o seu comentário, interagindo comigo, com o Alisson e com as outras pessoas que vão estar no nosso chat, na nossa live. Caso você perca, tenha que ir para a faculdade ou tenha que sair no meio da live, fique tranquila que depois eu disponibilizo a live na íntegra para que você possa acompanhar. Então hoje, segunda-feira, dia 18 de março, 21 horas, horário de Brasília, mais uma live aqui no canal, dessa vez falando sobre o Ciro Gomes. Agora, falando sobre o assunto do vídeo de hoje, você sabe que o Bolsonaro ele está em viagem para os Estados Unidos, onde ele finalmente vai encontrar o presidente americano, Donald Trump. E existe uma enorme expectativa, uma grande ansiedade por esse encontro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Há toda uma movimentação, protestos de americanos contra o Bolsonaro. Então é um encontro que está recheado de expectativas. E a agenda, pelo menos não de modo oficial, não a agenda oficial desse encontro, já começou a ser colocada em prática desde o final da semana passada. No final da semana passada, nós tivemos um evento organizado pelo Steve Bannon, que foi ex-estrategista da campanha vitoriosa do Donald Trump, a presidência da República, a presidência dos Estados Unidos, e agora ele tem uma influência no Brasil, principalmente influenciando o Eduardo Bolsonaro, mas nós tivemos esse evento organizado por ele para homenagear o Olavo de Carvalho, que é o guru, do Bolsonaro, de modo indireto, ou pelo menos de modo direto, ou pelo menos de modo indireto, de alguma forma, o Olavo de Carvalho influencia o Bolsonaro. E nesse evento em Washington, na capital dos Estados Unidos, em homenagem ao Olavo de Carvalho, foi transmitido o filme do Olavo, O Jardim das Aflições, e nós tivemos depois um bate-papo com os jornalistas, o próprio Eduardo Bolsonaro também estava lá. E nesse papo, após o filme, com os jornalistas, o Olavo deu algumas declarações bastante polêmicas. Uma que eu achei muito engraçada foi a que ele falou que todos os jornalistas são drogados. Eu achei isso interessante ele ter falado isso, e principalmente que a mídia ela é a culpada, os jornalistas são os grandes culpados pela imagem de fascista que o Bolsonaro tem. Eu sou obrigado a discordar completamente do Olavo de Carvalho, porque, na verdade, o presidente deu brecha para que as pessoas tivessem essa imagem dele, não foi culpa da imprensa. O Bolsonaro elogiou o torturador, deu declarações muito polêmicas que deram margem para que as pessoas tivessem essa interpretação dele, essa visão dele. Você não percebe o grande público, você não vê o grande público, pelo menos, tendo essa percepção do general Augusto Heleno e do general Mourão, porque esses dois não deram margem para que as pessoas tivessem essa impressão do Bolsonaro. Mas o Olavo de Carvalho deu diversas declarações polêmicas e nós vamos comentar algumas delas. Mas é interessante que o Olavo fala que ele não conhece muito as ideias do Bolsonaro, ele não vê o Bolsonaro com uma ideologia bem definida, mas ele apoia o Bolsonaro por Bolsonaro ser honesto. E aqui vale um parêntese sobre esse assunto. Eu já venho falando há muito tempo sobre o processo de comunicação do Bolsonaro. Eu fiz até um vídeo no sábado falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. Eu sempre falo que tem muita estratégia por trás dos tweets de Bolsonaro. E as pessoas, muitas delas que vêm aqui comentar no canal, não entenderam, ou não perceberam, ou não querem entender, ou não querem aceitar que há estratégia por trás desse dos tweets do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele quer exatamente isso, ele não quer que as pessoas saibam, ou não quer que as pessoas percebam de que é uma estratégia. Porque quanto menos estratégico, podemos dizer assim, forem os tweets do Bolsonaro, mais espontâneo, mais autêntico eles vão ser. E isso é importante. O Bolsonaro ele precisa passar autenticidade, ele precisa passar sinceridade. Porque quanto mais autêntico ele for, mais sincero ele é, e quanto mais sincero ele é, mais honesto o Bolsonaro é. O Bolsonaro não precisa passar que ele é um grande chefe de Estado, ele não precisa passar que ele é um grande estrategista, ele só precisa mostrar, ele só precisa passar honestidade. Porque como o próprio Ciro Gomes disse, hoje a grande força política no Brasil é justamente o sentimento antipetista, ou seja, o sentimento anticorrupção. E quanto mais honestidade o Bolsonaro passa com as autenticidades das suas falas no Twitter, mais força ele tem. Porque o que vale no Brasil hoje não é se você é um grande chefe de Estado, não é se você é um grande estrategista, não é se você é um grande articulador. Para a população, o que vale é que se você, pelo menos, transparece ser honesto. E como o próprio Olavo de Carvalho disse, eu confio no Bolsonaro porque ele é honesto. E isso pode ser traduzido para várias outras pessoas que nós temos aqui no Brasil, que falam assim, pelo menos nós temos o Bolsonaro que é honesto e não um petista no governo.
Mas voltando às falas do Olavo, a fala mais polêmica dele, que ganhou as manchetes pelo menos, foi a fala de que o governo Bolsonaro vai acabar em 6 meses. E ele concorda, né, com o que o Ciro Gomes disse em uma entrevista de rádio. Eu falei até, vou deixar o link aqui na descrição, um comentário que eu fiz sobre a fala do Ciro Gomes. Mas diferentemente do Ciro Gomes, que explicou os motivos para a sua percepção que o governo Bolsonaro vai acabar, ele falou 6 meses. Ele falou que tem a questão da reforma da Previdência, tem interesses do mercado, tem outros interesses em jogo, então isso pode fazer com que o governo Bolsonaro acabe acabando em 6 meses. Mas diferente do Ciro Gomes, o Olavo de Carvalho não deu muitos detalhes, não deu muitas explicações para essa sua fala. Entretanto, a gente começa a perceber os motivos do Olavo de Carvalho acreditar nisso com as outras falas que ele deu, principalmente nos ataques ao general Mourão e à base militar do governo, os milicos, como ele mesmo falou. Segundo o Olavo de Carvalho, o Mourão, ele é uma pessoa que ele não critica, Olavo de Carvalho, não critica porque ele tem um total desprezo, porque o Mourão, ele é um golpista, ele tem ideações golpistas. Porque quando ele foi eleito, ele tinha uma posição e agora ele tem uma posição completamente diferente, como, por exemplo, ele tem uma posição pró-aborto. E ele critica muito o general Mourão, o vice-presidente da República. O Mourão, por sua vez, toda vez que fala do Olavo de Carvalho, ele trata com muito desdém, ele aparentemente nem liga para o Olavo de Carvalho, mandou um beijinho para o Olavo. E o Olavo, ele precisa antagonizar com o Mourão, porque o Mourão e os próprios militares, o qual o Olavo de Carvalho falou que, na verdade, ele só tem atuado para prejudicar o Bolsonaro, eles são um entrave, uma barreira para o aumento da influência do Olavo de Carvalho dentro do governo. Quanto mais Mourão tem influência e quanto mais os militares ganham poder, menos força o Olavo tem e mais escanteado fica essa ala olavista do governo. Tanto que algumas pessoas já falam que o próprio chanceler, o Ernesto Araújo, está sendo tutelado pelo general Mourão. Então, o Olavo de Carvalho ele precisa bater no Mourão para aumentar a sua influência dentro do governo. E o Steve Bannon já vem percebendo que a influência do Olavo de Carvalho tem se deteriorado ao longo do tempo, tanto que ele já começa a fazer acenos diretamente para o Eduardo Bolsonaro, pulando o intermédio do Olavo de Carvalho. Então, quanto menos força o Olavo de Carvalho tem, menos apreço o Steve Bannon tem por ele, então ele precisa sempre criticar o general Mourão e criticar os militares, porque os militares eles são um grande entrave para a influência do Olavo de Carvalho dentro do governo. Só que aí ele fala uma coisa muito perigosa, né, em uma dessas falas polêmicas dele nessa entrevista que ele teve após o evento em sua homenagem. Ele fala que o governo está rodeado de traidores. E isso é uma fala muito perigosa, porque ele joga uma instabilidade muito grande dentro do governo. Porque mesmo que Bolsonaro não escute o Olavo de Carvalho, o Eduardo Bolsonaro escuta. Esse é o grande problema. Porque o Olavo de Carvalho pode influenciar a cabeça do Eduardo Bolsonaro, e aí o Eduardo Bolsonaro pode influenciar o Bolsonaro de que existem traidores dentro do governo, de que há uma conspiração, de que golpistas querem tomar o poder para si. E lembra lá atrás, quando o Carlos Bolsonaro falou que aliados queriam matar o pai? Exatamente isso que volta a ocorrer agora. Quando o Olavo de Carvalho fala que tem traidores dentro do governo, é claro que ele está se referindo aos militares e ao general Mourão. Isso gera muita instabilidade, porque se o Bolsonaro falar A e o general Mourão falar B e os militares falarem C, porque é normal, né? Nós vemos numa reunião, eles podem ter opiniões diferentes. O Bolsonaro pode começar a achar que, na verdade, eles estão tendo essas posturas contrárias a ele porque eles estão querendo tomar o poder, eles estão querendo dar um golpe. Isso gera uma paranoia muito grande dentro do governo. Tanto que o Bolsonaro, ele já tem alguns sintomas disso, porque se for verdade o que ele falou, que ele dorme com a arma do lado, isso é um sintoma de paranoia. Porque para que o Bolsonaro vai dormir ao lado de uma arma no Palácio da Alvorada? Não faz sentido, porque é o local possivelmente mais bem protegido do país. Bolsonaro é a pessoa mais bem protegida do nosso país. Para que ele vai precisar dormir com uma arma do lado? Ele já tem um forte esquema de segurança. Não faz sentido. Mas por quê? Ele começa a ser influenciado, ele começa a ser envenenado por essas falas de traição do Olavo de Carvalho, que está influenciando o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro acaba influenciando o pai. E é por isso que a gente começa a perceber que os motivos que fazem com que os militares queiram barrar a influência dos filhos do Bolsonaro no governo. Não é só uma questão dos tweets polêmicos que acabam prejudicando a imagem do governo. Não, também, além disso, tem toda essa questão do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho influencia os filhos do Bolsonaro, e os filhos do Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho, por intermédio dos filhos do Bolsonaro, acaba jogando o presidente da República contra os seus aliados, contra a base dos militares. E isso é muito perigoso, gera muita instabilidade dentro do governo, e isso pode acabar prejudica, né,
todo o nosso país. Mas o que você acha das falas do Olavo de Carvalho? Você concorda que o governo vai acabar em 6 meses? E se você concorda, não seja igual ao Olavo de Carvalho. Explique nos comentários, deixe aqui as suas impressões e os motivos que você acredita que o governo vai acabar em 6 meses. E o que você acha? Você acha que o general Mourão é um golpista? Você acha que os militares estão ali apenas prejudicando? Você acha que o Olavo está certo? Você acha que o Olavo está errado? Deixe aqui nos comentários as suas impressões. Compartilhe o vídeo com os amigos. Lembre-se, hoje nós temos a live e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.